Ok, bom dia a todos. Vamos dar início a este culto. Vou estar lendo um salmo de capítulo 57, versículo 9 e 10, se vocês quiserem acompanhar. Salmo 57, 9 e 10. O salmista nos convida a dar graças a Deus. E diz assim, Salmo 57, 9 e 10. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Mais uma vez, eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Amém? Vamos estar orando? Pai, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença. Nós queremos nos alegrar, Senhor Deus. Nós queremos entoar louvores a ti. E com os nossos irmãos, nós queremos realmente, Pai, nos alegrar em tua presença, assim como também diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós somos gratos a ti pelo teu perdão e pela tua graça e pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome aqui neste lugar, Senhor Deus. Guarda e cuida aqueles que ainda estão vindo para aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando aos corações já, a nós também, Senhor Deus, esse é o nosso pedido aqui hoje. Fica conosco, usa-nos, Senhor Deus, como instrumento, Senhor Deus, para louvor e honra a ti. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Primeira música, eu não me recordo se a gente já cantou aqui, mas ela chama-se Perdão e Graça. Você fique à vontade, se quiser se colocar de pé, se quiser ficar sentado, para adorar o Senhor. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor,
chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A próxima música chama-se Quebrantado. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Merecida vida, de graça eu recebi, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, nós fomos reconciliados. Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. O quebrantado é o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. O quebrantado é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. O quebrantado, seu amor. Adoro o Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. O quebrantado
Próxima música, acho que a gente ainda não cantou aqui. Uma oportunidade aí pra gente estar aprendendo. E ela se chama A Um Lugar. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. É somente nele. Diga um lugar, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Levante suas mãos e diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. 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 Se Ele é seu tudo, declare nesta manhã: és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Declare nessa manhã que Ele é seu tudo. Yeah. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Em ti, Senhor.
Senhor. Esse lugar é do Senhor. Amém. Próximo louvor, vamos aproveitar e trazer os nossos dízimos e ofertas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar aquilo que temos feito durante todo o ano, esse ano de 2023. Nós estamos chegando no final do ano, rápido, né? Passou rapidinho. E a proposta sempre foi para mim, e no tempo que eu tenho vivido, de essa alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, alegria de poder transmitir as verdades que o Senhor tem me ensinado, mas nesses últimos anos de uma forma assim bastante profunda, bastante estudando bastante, aprofundando no ensino da palavra de Deus, para trazer aquilo que tentar trazer para vocês aquilo que é verídico, aquilo que é verdade da palavra de Deus, e não nas nossas crenças, muitas vezes crenças que nós temos que não são bíblicas, tá? Nós estamos vivendo uma época entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos inseridos nessa parte da história, tá? E quando eu falei que Jesus já voltou, muitos ficaram espantados, pastor, heresia isso aí, tá? Quando Jesus, na sua ressurreição, ele falou assim, eu vou, mas volto. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele deixou isso claro, e Jesus, então, quando ele envia seu Espírito Santo, tá? E ali, então, nós vemos, então, que Jesus realmente está entre nós. Jesus, antigamente eu falei para vocês, lá no Salmo, né? Então, se perguntasse onde está Deus? Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Mas hoje, se nós perguntarmos para um cristão onde está Deus, tá? O cristão deveria responder, ele está aqui. Tá? Então, você não vem aqui para prestar culto. Você
o Senhor Jesus, Ele está aqui no meio de nós. É totalmente diferente quando nós ainda entendemos que Deus está lá fora. E eu preciso buscar Ele lá fora. Não, Deus está aqui. Esse é o momento da história que nós vivemos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina o que nós vamos fazer nesse tempo. Nós estamos contando a história de Atos dos Apóstolos, continua conosco. E como é que está sendo contada essa história? Tá? E eu quero hoje começar com vocês o Evangelho de Lucas, porque nós estamos falando de Atos, mas quando você vai ler um livro, você começa do princípio, não do meio para o fim. Tá? Você não entende um livro você lendo da metade para o fim. Então, eu quero dizer que o Evangelho de Lucas, tá? E o Evangelho de Atos era um livro só. Era um livro só. Tá? E eu quero começar com Lucas agora, porque nós vamos estudar um pouco a história de Jesus, o que Jesus realmente ensinou para nós. E aquilo que nós estamos fazendo hoje, da maneira como nós estamos vivendo hoje, essa época, ela é viável. Era isso mesmo que Jesus queria? Era isso mesmo que Jesus esperava de nós, que nós vivêssemos nessa época? Tá? Então, por isso que eu trouxe, eu quero conferir com vocês o Evangelho de Lucas. Eu vou começar hoje, porque calha bem no nascimento de Jesus também. E nós estamos falando para as crianças também sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos falar agora, porque logo de início nós vemos então essa narração de como Jesus e João Batista, eles vieram, tá? E é uma narração detalhada dos fatos, né? E a melhor pessoa que poderia trazer isso para nós foi Lucas, ok? Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. E eu quero trazer esse paralelo com Atos 1, 1 a 4, ok? Tá? Mas nós vamos dar início ao Evangelho de Lucas, ok? Então eu começo dizendo que Lucas e Atos eram 2 volumes em um livro só, tá? Então vamos entender algumas coisas que são fundamentais para o nosso entendimento da palavra de Deus, principalmente nesse Evangelho de Lucas. E somente, olha só que interessante, gente, tá? Deixa eu pegar aqui. Ok? Nós temos então essa parte de Lucas 1 a 4, dizendo assim, vamos fazer essa leitura, né, para vocês possam acompanhar. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Eu começo aqui o Evangelho de Lucas, né? Esse pequeno prefácio ou introdução que é feito aqui, ok? Somente 150 anos depois é que foram separados como os 2 volumes de livros distintos, 150 anos depois que ele foi escrito, tá? Então, nós temos que Lucas e Atos dos Apóstolos devem ser lidos juntos. Tá? Há uma mesma lógica, uma mesma coerência, então a maneira como é descrito Lucas e Atos dos Apóstolos, ela tem uma continuidade como se fosse um livro só. Tá? Mas nós temos esse costume, de 150 anos depois, eles foram divididos. Tá? Eles foram divididos entre
dois livros distintos, foram colocados em dois livros distintos. Então nós perdemos a continuidade da coerência que Lucas e Atos dos Apóstolos elas trazem para nós. Interessante, né? Que Lucas, quando começou a escrever o evangelho, seu evangelho, tá? Ele tinha um propósito, ele tinha uma finalidade e sabia por que estava escrevendo. Quando nós lemos separados, né, nós não vamos ver essa coerência, essa continuidade, nós vamos ter essa dificuldade, tá bom? Então, nós temos que, tá? Você sabia que Lucas, ele escreve o seu evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos aproximadamente no ano 80 da era cristã. Isto quer dizer mais ou menos 50 anos após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus. 50 anos depois. É bom a gente entrar um pouco na história, no contexto, para que nós lemos aqui como se fosse acontecendo naquele momento, que ele estivesse narrando os acontecimentos, né? Mas esse livro foi escrito 50 anos depois dos acontecimentos, 50 anos depois. E o que estava acontecendo nessa fase, nesse tempo, nesses 50 anos? Tá? Então, nós vemos que Lucas, então, decide documentar, escrever a história de Jesus Cristo. Por quê? Por que ele fez isso? Tá? Ok, imagina, daqui a 50 anos, alguém vai sentar e falar assim, houve uma tragédia lá em Brumadinho em 2019. Tá? Uma barragem pertencente à mineradora do Vale se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Desencadeando uma onda de lama que destruiu casas, vegetação, matou várias pessoas e animais. Daqui a 50 anos, imagina uma pessoa falando sobre isso. Ok? Tá? Aquilo que falamos da tragédia em 2019, o que falamos em 2020, o que falamos em 2023, e olha as repercussões, as diferentes implicações, as consequências de uma tragédia que aconteceu em 2019. Agora imagina, daqui a 50 anos, alguém olhando para 2019 e contando a história de 2019. Tá? Então, quando não tem uma repercussão talvez tão forte nacional, ela vai ficar nos registros da história. Mas não foi o que aconteceu aqui. Tá? 50 anos depois, que foi escrito Lucas e Atos dos Apóstolos, o que ele queria transmitir? O que estava acontecendo? Quais eram as repercussões após 50 anos? Que foi escrito. E por que Lucas se deu ao fato de escrever o seu evangelho? Porque Lucas resolveu, 50 anos depois, contar a história de Jesus. O que é que estava acontecendo? O que é que estava acontecendo? Pelo menos duas coisas estavam acontecendo. Primeiro, a primeira é que 50 anos após a morte e ressurreição de Jesus, havia entre o povo judeu e os seguidores de Jesus uma profunda frustração messiânica. Uma profunda sensação de que o Messias não era o legítimo. De que Jesus fora um falso Messias. Vocês sabiam disso? 50 anos depois. O que aconteceu? Tá? Olha só, Jesus foi um Messias que não dera certo. Uma sensação de que estamos seguindo o cara errado. Nós caímos num conto, nós estamos na pior condição. Estamos frustrados com o nosso Messias. Por quê? No ano 70 da era cristã, olha só o que aconteceu. No ano 70 da era cristã, tá? O imperador, o general Titus Flávio, pôs abaixo o templo de Jerusalém, esmagou uma revolta judaica, na qual morreram mais de 1 milhão de judeus. Diz que correu sangue pelas ruas de Jerusalém.
no ano 70 da era cristã. E esse povo só voltou à Palestina em 1948, quando se estabeleceu o Estado de Israel. Dá para entender um pouquinho o que está acontecendo aqui? Só para vocês inserirem um pouquinho na história. Por que isso é importante? Porque nós lemos a palavra de Deus fora de contexto. E essas coisas precisam ser narradas, precisam ser explicadas historicamente o que está acontecendo. Isso é muito importante. Porque nós lemos no contexto, já trazemos o contexto, nosso olhar, quando lemos a palavra de Deus, trazemos uns versículos, às vezes um capítulo, mas estamos fora de contexto do que está acontecendo. Então vamos tentar entrar um pouquinho na história, tentar entrar um pouquinho nos acontecimentos para você saber o que está acontecendo. Olha só. Ali no ano 70, o templo está destruído, o povo fora massacrado, um tirano oprimiu de maneira radical, sem dó nem piedade, a nação eleita do Deus Altíssimo para ser luz sobre todas as nações. Não era novidade para o povo judeu, mas jamais eles imaginavam que poderiam ser esmagados da maneira como foram depois do advento do Messias, quando o Messias ressuscitou e deixou os seus discípulos e essa promessa daquilo que ia acontecer com eles. Enquanto estamos perdendo guerras, ok, faz parte da guerra, mas espere, quando o Messias vier, nós não perderemos mais nunca uma guerra sequer. Então eles esperavam, Maranata, vem Senhor Jesus. Eles tinham aquela sensação que o Senhor ia voltar logo. Em breve voltará. Tá? Então essa sempre foi, desde o início da igreja, sempre foi o tema da igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. Você esqueceu isso. O Senhor não veio. Olha só. E eles tinham aquela esperança, nós esmagaremos todos os reinos, nós assumiremos o controle do mundo, o nosso Messias reinará em definitivo e trará paz para todas as nações, prosperidade para todas as nações. É isso que eles queriam. É isso que vinha nas promessas, os profetas falavam sobre isso, tá? Jesus, ele falou sobre isso também, e a coisa não acontecia. E veja o que está acontecendo. Jerusalém vai ser a capital do mundo, o centro da oração do nosso Deus. E na mão de Jerusalém, todas as nações comerão. Só que o imperador romano, Titus Flávio, ele não concordou com essa esperança messiânica e matou mais de 1 milhão de judeus e pôs eles a correr da Palestina. A proposta do reino de Deus, desse Messias, era uma proposta na contramão da expectativa messiânica. Não violência, olha só, não violência. Se alguém lhe ferir uma face, oferece a outra. Se o soldado quiser levar a sua túnica, dá a túnica e também a sua vestimenta. Se um soldado te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Cura o inimigo. Tem compaixão do inimigo. Olha só o que está acontecendo. Dentro dessa esperança messiânica 50 anos depois. E Jesus ainda diz assim, o meu reino não é deste mundo. Como que não é deste mundo? Um reino que tem que amar o inimigo. Dar a outra face, tem que curar o soldado romano, tem que curar samaritano, e ainda não é deste mundo. Um reino cujo rei morre, e cujos seguidores passam a ser perseguidos, e ser comido por leão,
tem alguma coisa errada nesse processo. 50 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, a pessoa está dizendo, gente, nós entramos numa roubada. O cara não era o cara errado. Vamos abandonar tudo, não vale a pena. Olha só o que está acontecendo com esse povo. Então, também nós vemos que eles começaram a perguntar, será que Jesus de Nazaré, ele não foi mais um desses Messias que se falam, que todos nesses 50 anos se levantaram, e até hoje em Israel, tem Messias se levantando lá. Tem um centro psiquiátrico lá em Israel para tratar dessas pessoas que se dizem que são o Messias, que o Messias chegou. Em Israel tem esse centro psiquiátrico, existe esse centro psiquiátrico para tratar desses casos. Agora, em segundo lugar, eles começaram a perguntar o seguinte, será que essa seita de Jesus, ela não vai acabar? E não está acabando? Será que não foi apenas mais um movimento dissidente dentro do judaísmo e que daqui a pouco morre? Eles começaram a perguntar o seguinte, qual é o nosso futuro? Qual é o nosso futuro? Olha só. Imagine uma pessoa reunida com mais 12 ali, numa sala de uma casa, do lado de fora o Império Romano fazendo e acontecendo. Imagina isso. Legião Romana passando pela rua, procurando cristão. E o sujeito cristão que fosse encontrado era jogado para ser comido por leão. Na semana passada eu tinha 17, esta semana eu só tenho 11. Estão dentro da sala falando assim, cara, nós vamos ser extintos. Acho que não vale a pena dar sequência nessa jornada, aquilo que a gente está aqui, Nós vamos acabar. Nós somos apenas mais uma seita judaica. O nosso Messias era falso. Eles começaram a se perguntar qual é a relevância do movimento de Jesus no mundo. E é isso que nós temos que perguntar hoje também. Isso que nós estamos vivendo hoje é aquilo que Jesus queria que nós vivêssemos mesmo? Será que é isso mesmo? Será que nós entendemos realmente? Nós estamos falando ali do que aconteceu no início do livro lá, do Evangelho de Lucas, quando escreveu Lucas e Atos, né? Tá? E se a gente for seguir Jesus, o que Jesus mandou, a gente tem que dizer, que legal, está perdoado, virar a outra face, me mate também. Então, se a gente for seguir a Jesus, nós temos que ir nessa, não podemos nos revoltar contra Roma, e não violência, é paz, é perdão, é compaixão. Nós temos que dar água para o soldado romano, que veio buscar a gente para jogar na cadeia. Comida para ele, tratar bem e ainda mais, pedir para Deus ter compaixão deles. Será que é isso mesmo? Nós temos que fazer a leitura de forma que a gente possa entender realmente os fatos. E hoje, nos dias de hoje, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo esse propósito de Deus? Entre a primeira e a segunda vinda, onde a revelação já nos foi dada, e o que nós estamos fazendo, gente? O que a igreja está, como é que a igreja está vivendo hoje? Eles começaram a se perguntar qual é a essência do movimento de Jesus. Será que é isso mesmo que ele falou? Será que nós estamos fazendo hoje, 50 anos depois, era realmente o que Jesus queria que a gente fizesse?
Vale a pena seguir a Jesus? O que realmente Ele deixou para nós? E a grande questão é que essas perguntas ainda estão em pauta 2000 anos depois. Nós continuamos querendo saber o que foi que Jesus realmente ensinou. Continuamos querendo saber se o que Ele ensinou é viável no mundo como o nosso. Vale a pena continuar seguindo a Jesus no mundo? Essa é a pergunta. O que Lucas tem a dizer para nós? Aí ele escreve Lucas e Atos. No meio de tudo isso, teve uma pessoa que parou e falou: eu vou responder a isso. Eu vou responder para vocês isso aí. Preste atenção. Aí ele começa lá em Lucas, no versículo 1 e termina em Atos 28. Responde: tudo isso, qual é a essência da mensagem de Jesus? De Lucas no seu evangelho e no seu livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. Ok? Então, vamos ver, vamos estudar aqui o que está acontecendo. Ok? No caminhar cristão, tá? Lucas se destaca da seguinte forma, as seguintes características que Lucas apresenta nesse onde nós lemos aqui. Tá? Então, nós começamos aqui, deixa eu ver aqui, ok, nesses capítulos nós vamos encontrar 3 características marcantes da vida de Lucas, que mostra como ele se comprometeu com seus irmãos. Primeiro, que Lucas se caracteriza por ter uma vida marcada pelo amor. Lucas se caracteriza por desenvolver um ministério confiável. Lucas se caracteriza por preservar o conteúdo mais singular dessa história. Então vamos lá. Primeiro, Lucas se caracterizou por ter uma vida marcada pelo amor. Okay? Então nós temos aqui que o amor que pode ser visto nas amizades sinceras, a amizade que Lucas tinha com Teófilo, fez com que ele despendesse tempo e certamente finanças para produzir tão rico material, que possibilitasse o seu amigo Teófilo conhecer os pormenores da vida e do ministério de Jesus Cristo e a história do início da igreja. Então, a amizade que Lucas tinha com Teófilo fez com que ele devotasse tempo e certamente finanças. Olha só, o que ele tem aqui, Teófilo teve parte de Lucas, uma prova sincera da amizade ao receber nas suas mãos a narrativa inspirada que pode levar um homem à salvação. Quem era Teófilo? Quem era Teófilo? Esse é um dos vários, a gente vê os comentários, né? E o nome Teófilo significa amigo de Deus. Teófilo significa amigo de Deus. E nós vemos que Teófilo, nós vemos aqui que essa era uma característica, tá? Quando as pessoas escreviam, Teófilo parece que era uma pessoa influente. Era uma pessoa influente. Porque em Lucas ele é tratado como excelentíssimo Teófilo. Geralmente é alguém que tem uma carreira, tá, dentro de uma tribuna de sociedade, ele tem uma influência, tá, juiz, alguma coisa assim. Então ele poderia ser uma pessoa influente. Tá? E essa pessoa poderia, então, Lucas poderia tratar com ele, era amigo de Teófilo, então ele começou a levar toda a narração
para que Teófilo pudesse divulgar essa narração. Teófilo, eu vou contar a você o que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu vou responder essa pergunta para você, Teófilo. Tá? Então, através de Teófilo, parece que ele poderia fazer essa divulgação desse evangelho que é o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então nós temos aqui uma pessoa, não se fala muito a respeito de Teófilo, tá? Não se fala muito a respeito dele, mas ele era uma pessoa influente, tá? Então, nós vemos então que essa amizade também de Lucas foi evidenciada no seu relacionamento com o apóstolo Paulo, principalmente quando nós vemos ele nas viagens missionárias, nós vemos essa influência que Lucas recebe também nas viagens missionárias. Lucas era um gentio, ele não era judeu. O autor que escreve Lucas e Atos dos Apóstolos, ele é um gentio convertido. Tá? E ele então escreve, então, dessa perspectiva. Essa amizade de Lucas foi evidenciada no seu relacionamento com o apóstolo Paulo. Por ser um amigo leal, ele dedicou-se como médico competente para cuidar de Paulo, enfrentando viagens, perseguições, sofrimentos e até prisões. Em Colossenses 4,14, Lucas é chamado de médico. E tal a descrição de Lucas que no seu trabalho, ele vê-se que ele é um médico competente pelos detalhes que ele escreve, tá, no seu evangelho e também lá em Atos dos Apóstolos, sobre esses cuidados, detalhes do tratamento, alguns detalhes que só um médico escreveria. E Lucas é assim. Tá? Então a gente vê que ele fala assim, em Filemão 24, Paulo cita Lucas como um dos seus cooperadores. E em 2 Timóteo 4, 10 e 11, ele escreve uma coisa muito interessante aqui. Só Lucas está comigo. O que aconteceu aqui? Os outros que estavam juntos de Paulo, tá, o deixaram. E aqui ele escreve, só Lucas está comigo. Lucas não desistiu, Lucas está comigo. Ele é fiel. Tá? Então, dentro da caminhada, Paulo também encontrou essas dificuldades também. Eram pessoas que estavam andando com Paulo, estavam ajudando Paulo, e de repente, quando ele estava na prisão também, nós vemos que na maioria desse acompanhamento de Lucas a Paulo, era quando ele estava na prisão. Acompanhando nas viagens missionárias, na segunda viagem missionária, Paulo já foi preso. Essa prisão foi uma prisão domiciliar de uma residência, e depois, mais tarde, nós vemos ele numa prisão que ele ficava amarrado a um soldado romano. Ele não tinha local onde então era realmente naquele tipo de prisão romana mesmo, até o seu julgamento final. E quem acompanhou até o final a vida de Paulo, cuidou dele, foi Lucas. Então Lucas, ele não conheceu pessoalmente ao Senhor Jesus, ele não pode ser tratado como um dos apóstolos, porque a característica do apóstolo é ter visto Jesus ressurreto. É ter presenciado a morte e ressurreição de Jesus, é ter sido testemunha ocular viva. Ele não fez isso, mas outros fizeram. Outras pessoas. Então ele foi investigar com os outros discípulos, que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares, e aí, então ele fez uma narração dos fatos. Ele fez uma narração de todos os fatos que aconteceram, pormenorizados, detalhados. Lucas tem essa característica. Ele é um historiador também. Tá? Então, nós vemos que Lucas se caracteriza por ter um ministério confiável. Ele é um confiável. Olha só, interessante. Essa característica nós podemos ver em Lucas
onde nós lemos de 1 a 4. Esse trabalho, esse ministério teve por base fatos entre nós que se realizaram conforme Lucas no versículo 1. A narrativa que Lucas fez foi baseada em fatos verídicos, comprovados historicamente. É isso que ele fez. Ele fez uma investigação acurada, pormenorizada. Ele foi checando os fatos, ele foi colocando os fatos para ver se comprova. Então, o Evangelho de Lucas, na sua parte cronológica também, e no detalhamento, é o Evangelho mais rico que você tem dos pormenores daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Tá? Então, por isso que, assim, vamos estudar a vida de Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele ensinou, então nós vamos tratar daqui para frente do Evangelho de Lucas. A narrativa que Lucas fez foi baseada em fatos verídicos, então. Isso é importante, porque nos dá a segurança de que a nossa fé não está apoiada em invenções humanas, em crendices, são fatos reais. E esse ministério de Lucas também é confiável, porque ele teve por base testemunhas oculares que viram, que participaram. Tá? E o primeiro evangelho que foi baseado, a escrita de Lucas, foi o de Marcos. Vocês sabiam disso? Marcos é considerado o proto-evangelho, o primeiro evangelho escrito. E foi dali então que as narrações são parecidas, né? Tá? De Mateus, Lucas e João foram baseados, principalmente Mateus e Lucas foram baseados nessa narração, tá? Através do Evangelho de Marcos. Lucas, embora não conhecesse pessoalmente o Senhor Jesus, ele conheceu e conviveu com os irmãos que testemunharam os fatos que ele narrou no seu Evangelho. Lucas teve contato com os apóstolos, com muitos outros seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. E também esse ministério de Lucas se tornou confiável porque ele teve uma investigação pormenorizada por sua própria conta. Esse é Lucas. Então a figura de um historiador que investiga é associada à pessoa de Lucas. Grandes comentaristas têm reconhecido nas obras de Lucas, além do seu valor espiritual, a exatidão histórica e cronológica que pode ser comprovado exatamente pela história, pela geografia e pela arqueologia. Se vocês querem ter um acompanhamento histórico e cronológico da vida de Jesus, então vocês querem fazer isso, acompanhem o Evangelho de Lucas. Lucas dá esse pormenor. Ele dá essa história cronologicamente, comprovando os fatos, tanto geográficos como fatos arqueológicos. Tá? E esse ministério confiável de Lucas foi preservado pelo melhor método da época, por escrito. Por escrito. Tá? Interessante, esse ministério confiável. Então, teve como objetivo dar plena certeza das verdades ensinadas. O propósito inicial de Lucas foi dar completa certeza e total segurança ao seu amigo Teófilo. Ele queria que o seu amigo tivesse certeza de que a sua narrativa era verdadeira e que continha a verdade que liberta. Por causa dessa preocupação, hoje, também nós podemos ter certeza dessas verdades. Verdades que libertam, verdades que transformam aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A vida de Lucas, ele se caracteriza por um ministério confiável. Como é que tem sido a sua vida ministerial, a sua vida cristã? Você também é um cristão confiável? Terceiro, Lucas se caracteriza por preservar o conteúdo mais singular dessa história.
E essa característica pode ser vista no início do livro de Atos. Abram lá em Atos. No capítulo 1. E ele diz assim: escrevi o primeiro livro, está falando de Lucas, o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. No versículo 1, nós encontramos que Lucas preservou as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. A narrativa de Lucas sempre destacou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, a história continua, pois Jesus, através do seu Espírito Santo e da sua capacitação, Jesus usou os apóstolos e os cristãos primitivos para continuar ao salvar todos quantos o recebessem de graça pela fé. No Evangelho, a narrativa destaca o início da obra do Senhor Jesus, mas em Atos, a narrativa destaca a continuidade do ministério do Senhor Jesus através dos atos do Espírito Santo. Em segundo lugar, Lucas preservou o ministério através do Espírito Santo no versículo 2. Lucas, ele é um dos autores do Novo Testamento que mais entendeu e registrou a atuação do Espírito Santo. Foi Lucas, no seu Evangelho e também em Atos dos Apóstolos. Foi que mais destacou a obra do Espírito Santo, dando pormenores, mostrando como é que realmente isso... Então, nós pegamos versículos isolados e tentamos entender a obra do Espírito Santo como se fosse uma mágica, como se fosse alguma coisa que te desse poder para você escolher e fazer tudo o que você quer, para você determinar para Deus o que deve ser feito. E sendo que se você olhar, estudar o livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver como é que isso aconteceu. Como é que isso aconteceu? Então, aquilo que nós estamos fazendo hoje, como nós estamos vivendo, isso que Jesus deixou para nós fazermos ensinar, ficou uma coisa muito estranha. Aquilo que realmente Jesus queria que a sua igreja vivesse, como a sua igreja pudesse estar vivendo hoje. Ao voltar para o Pai, conforme prometera Jesus, enviou o seu Espírito Santo. E através dele, os primeiros cristãos capacitados a serem testemunhas. Isso é, ser testemunhas, isto é, a palavra testemunha, ali em Atos dos Apóstolos, a palavra é martírio. A palavra é mártires. Testemunhas são mártires, conforme o sentido desse verbo grego, proclamaram a mensagem do Evangelho que transformou o mundo daqueles dias, tanto no Evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos. É isso que está acontecendo. Isso que aconteceu lá. Testemunhas, no grego original, significa mártires. Aqueles que dão a sua vida em prol de alguma coisa que realmente vale a pena, que eles acreditam que será a verdade. Então esses eram as testemunhas, os mártires,
Esse é o sentido original. Lucas, que experimentou junto com Paulo a ação do Espírito Santo, destacou a terceira pessoa da Trindade, demonstrando a importância vital dele no desenvolvimento da nossa vida cristã. Lucas também preservou o propósito do sacrifício de Jesus, lá no versículo 3, em ter padecido por nós. A sua morte vicária ou a sua morte substitutiva, escrita também como paixão, Lucas usa o verbo padecer e sofrer, que é de grande importância teológica para o nosso entendimento. O propósito do sacrifício de Cristo, como proclama o Evangelho, é universal. É isto: Cristo padeceu por todos os homens, por todas as pessoas. Então Lucas demonstrou que esse maravilhoso sacrifício foi substituído, foi em lugar de outro. Nós não poderíamos oferecer esse sacrifício. Então Jesus se ofereceu como sacrifício eterno por cada um de nós. Substitutivo. A paixão de Cristo, tá? Então ele escreve porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Lucas preservou o relato da ressurreição de Jesus, que se apresentou vivo com inúmeras provas incontáveis, aparecendo aos discípulos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, conforme Lucas escreveu lá em Atos 3, 1, 3 e 4. Lucas sabia da importância do centro, do cerne da ressurreição de Jesus. Sabia que da mensagem proclamada era que Jesus tinha morrido, mas que ele ressuscitara depois de 3 dias, conforme o próprio apóstolo Paulo afirmava nas suas cartas. A preservação do Jesus vivo, convivendo e até comendo com os seus discípulos é importante, pois Lucas ele faz questão de registrar isso. Ele faz questão de registrar. Jesus lhes ordenou que aguardassem em Jerusalém a promessa vinda do Espírito Santo. Ao preservar o fato sobrenatural da ressurreição, Lucas nos informa que temos o Senhor vivo. É isso que ele fala. Jesus está vivo. Ele está aqui, no meio de nós, está aqui. Nós não precisamos procurar ele lá fora. Nós não precisamos ficar subindo um alto monte, ou um monte sagrado. Ele está aqui. Nós não prestamos culto a Deus como ele estivesse lá fora. Não, ele está aqui. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, pela presença do Senhor Jesus, ele está aqui. A mesa foi colocada por ele. Ele nos oferece essa mesa hoje, para estarmos juntos, adorando e participando dessa comunhão da ceia. Nós não temos que invocar ele lá fora, ele está aqui. Esse é o tempo que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda. A revelação já nos foi dada, nós estamos vivendo nessa época. Ok, o que nós podemos aprender aqui então? Assim Lucas demonstrou amor verdadeiro, desenvolveu um ministério confiável e preservou eternamente o conteúdo mais singular da história da humanidade. Ao concluirmos o nosso primeiro estudo de Lucas, para não sermos indiferentes a esse exemplo de vida, cabe-nos avaliar se temos vivido em amor, se temos sido ministros cristãos confiáveis e se temos preservado inalterado o conteúdo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos comprovar os fatos como eles são. Por isso que precisa ter um estudo pormenorizado da palavra de Deus.
e não ensinos avulsos que não te levam a saber exatamente, a ter o seu propósito, a sua identidade como cristão, como filho de Deus, nesse tempo da história que nós estamos vivendo. É isso que Jesus queria de nós, como nós estamos vivendo. O nosso amor por Cristo. Somos pessoas confiáveis, realmente. Aquilo que nós falamos e vivemos, as pessoas olham para nós e falam assim, esse é um cara que eu posso confiar, esse é um cara que eu posso contar. E você, quando estuda a palavra de Deus, ou quando você ouve a mensagem da palavra de Deus, tá? Nós temos que preservar inalterado o conteúdo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Faça uma avaliação na sua vida. Coloque-se diante do Senhor. Que o exemplo de Lucas seja estimulante para você. Leia o Evangelho de Lucas. Abra o seu coração para que o Senhor possa falar com você através desse livro tão especial. Foi por isso que Lucas escreveu o seu Evangelho. Escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, para dizer que o Deus que encarnou em Jesus de Nazaré, Ele encarnou também todos os seus seguidores e está agindo através dos seus seguidores. Novamente, nós voltamos ao Evangelho de Lucas para nós realmente entendermos o que Jesus fez e ensinou, e o que Jesus continua fazendo e ensinando. O que Jesus continua fazendo e ensinando. Através de nós, os seus seguidores. Vale a pena seguir a Jesus? Era isso mesmo que Jesus queria de nós? É isso mesmo que Jesus espera da sua igreja? Nós temos que fazer isso. E foi nos dado um estudo, o Evangelho já foi nos apresentado, a palavra da salvação, tudo que precisamos a respeito da salvação está às nossas mãos. A revelação já nos foi dada. Cabe-nos viver de forma verdadeira aquilo que estamos participando nos dias de hoje. E vamos encerrar o nosso culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje, durante essa semana e também para todo o sempre. Amém e amém, Senhor.